Dando continuidade ao apoio às atividades de matemática do 8º ano, nessa semana de 29 de março a 2 de abril, nós vamos estar explicando um pouquinho sobre problemas que utilizam equações do primeiro grau. Nesse vídeo, os problemas que vocês verão aqui são os mesmos problemas que vocês têm na atividade escrita. Então, aqui está explicando em detalhes o que você vai receber ali em texto. Bom, vale a pena lembrar, quando a gente fala em equação, da balança de dois pratos, né? A balança de dois pratos ela está em equilíbrio, né? Quando os pratos estão no mesmo nível, né? E se tiver um ponteirinho, esse ponteirinho lá está apontando bem o meio, né? Então, essa balança aqui ela está em equilíbrio, né? Por quê? A massa que se encontra desse lado, né? 1, 2, 3, 4, 5 quilos aqui de massa, né? É o mesmo que tem aqui. Aqui também deve ter 5 quilos, certo? Se aqui tem 5 quilos, a balança está em equilíbrio, aqui também deve ter 5 quilos, né? Bom, se aqui tem 5, aqui já tem 2. Esse prisma que está aqui, essa caixa que está aqui, ela tem que pesar 3 quilos. Por que 3 quilos? 3 mais 2 dá 5, certo? Então, essa caixa ela tem 3 quilos de massa e faz com que a balança fique equilibrada, né? Então, a gente pode dizer que essa massa é igual a essa massa que está aqui. Bom, vamos ao primeiro problema. A soma de 3 números pares consecutivos é igual a 78. Determine os números. Números pares consecutivos. Um número consecutivo é aquele que vem imediatamente após o outro. Por exemplo, quer ver um número, o consecutivo de 6 é 7, o consecutivo de 7 é 8. Mas quando eu falo de números pares consecutivos, se eu falar que o primeiro número par é 2, o próximo par consecutivo é 4. E o outro consecutivo par é o 6, ok? Então, a soma de 3 números pares consecutivos é igual a 78. Se eu chamar o primeiro número par de x, o segundo número par vai ter que ser x mais 2, porque para ser par você tem que somar 2, certo? Se o primeiro número já é par, o primeiro número já é par, e eu chamo de x, o segundo número vai ser x mais 2. E o terceiro número vai ser x mais 2 mais 2. Então, vai dar x mais 4. A soma desses números é igual a 78, né? A soma de 3 números pares consecutivos é 78. Então, primeiro número par, x, mais o segundo número par, x mais 2, mais o terceiro número par, x mais 4, é igual a 78. Então, eu tenho 1x, 2x, 3x. 1 mais 1 dá 3x, então 3 vezes x, né? Mais 2 mais 4 dá mais 6, então 3x mais 6 igual a 78. Bom, para achar o valor desconhecido x, eu tenho que deixar ele isolado. Como eu vou deixar ele isolado? Tirando tudo que está perto dele aí do lado da equação em que ele está. Então, tem um 6 aqui, eu faço a operação inversa. Para tirar esse mais 6, eu subtraio o menos 6. Mas se o que eu fizer desse lado, eu tenho que fazer desse lado, certo? Então, se eu tirei 6 desse lado, eu tenho que tirar 6 desse lado, para a balança continuar em equilíbrio. Então, mais 6 menos 6 dá 0. O que sobra? 3x desse lado. E 78 menos 6 dá 72. Então, ficou aqui 3x igual a 72. Eu tenho que deixar o x isolado. Tem um 3 multiplicando, o que eu vou fazer? 3 dividido por 3, né, que dá 1x. Então, x. 72 dividido por 3 dá 24. Dividir por 3 desse lado, dividir por 3 desse lado, né? Então, x igual a 24. Então, esse x aqui é o primeiro número par.
certo? O segundo número par é mais 2, então 24 mais 2, 26, mais 2 dá 28. Então, os números pares, os três consecutivos, números pares são 24, 26 e 28. Segundo problema. O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é o número? O triplo de um número. Bom, vou chamar esse número de x. Se eu chamar esse número de x, o triplo desse número é 3 vezes x, ó, 3x. Um número encostado numa letra é uma multiplicação, tá ok, pessoal? Então, o triplo do número x é 3 vezes x. Então, o triplo de um número adicionado ao seu dobro. Opa, então o dobro é 2 vezes x, né? Então, o que está dizendo, então? Que o triplo de um número, 3x, mais o dobro desse número, 2x, né, resulta em 600. Dá como resultado 600. 3x mais 2x dá 5x. Então, fica 5x igual a 600. Para achar o valor de x, eu tenho que deixar ele isolado. Como que eu faço isso? Né? Se esse 5 está multiplicando, eu vou fazer a operação inversa, dividir esse 5 por 5. 5 por 5 dá 1, 1x, está aqui, ó, 1x. Só que se eu dividir por 5 desse lado, eu tenho que dividir por 5 desse lado. 600 dividido por 5 dá 120. Então, o número procurado é 120. Exemplo 3. Que número eu sou? O dobro de meu antecessor menos 3 é igual a 25. O antecessor é aquele que vem antes, né? Então, o antecessor de 10 é 9. O antecessor de 17 é 17 menos 1, que dá 16. O antecessor de 20 é 20 menos 1, que dá 19, né? Então, que número eu sou? O dobro de meu antecessor. Então, vamos lá. O número é x. O antecessor é x menos 1. Para achar o antecessor é só tirar 1, certo? Então, x menos 1. O dobro do meu antecessor. O dobro do meu antecessor é 2 vezes o antecessor, que é x menos 1, certo? Eu tenho que colocar parênteses aqui, tá? Não posso deixar sem parênteses, não. 2 vezes x menos 1. Vamos resolver isso? Está falando que 2 vezes o antecessor x menos 1, menos 3 é igual a 25. Vamos distribuir essa multiplicação. 2 vezes x menos 2 vezes 1. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, ó, mais com menos dá menos, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, fica 2x menos 2 menos 3 igual a 25. Então, fica 2x menos 2 menos 3 dá um total de menos 5. 2x menos 5 igual a 25. Não é? Agora, para encontrar o valor de x, eu tenho que deixar ele isolado. Como eu vou isolá-lo? Tirando tudo o que está aqui do lado dele. Então, tem o menos 5, eu vou somar mais 5, a operação inversa, né? Menos 5 mais 5. Mas se eu somei mais 5 de um lado, eu vou ter que somar mais 5 do outro. Se eu adicionei mais 5 aqui, vou ter que adicionar mais 5 aqui. Regra da balança, lembra, né? Então, menos 5 mais 5 dá 0. O que sobrou? 2x, 25 mais 5 dá 30. Bom, para isolar o x por completo, né? Tem esse 2 multiplicando. Eu vou fazer a operação inversa, dividir, né? 2 dividido por 2 dá 1x. Mas se eu dividir desse lado, eu tenho que dividir desse. 30 dividido por 2, né? Que dá 15. Então, o número procurado é 15. Exercício 4. No estacionamento há carros e motos, totalizando 78 veículos. O número de carros é 5 vezes o de moto. Aqui está no plural, está erradinho, tá, gente? O número de carros é 5 vezes o de moto. Quantas motos e quantos carros há no estacionamento? Bom, vamos lá.
Em vez de chamar de x, eu posso chamar de qualquer letra, né? Vou chamar o número de carros, a quantidade de carros, de C. Então, C é a quantidade de carros no estacionamento, enquanto que M é a quantidade de motos no estacionamento. Está falando que tem 78 veículos entre carros e motos. Então, o número de carros mais o número de motos igual a 78 veículos, certo? Entre carros e motos. Além disso, temos a informação de que a quantidade de carros é 5 vezes a quantidade de motos. Ou seja, eu tenho a informação que o número de carros é 5 vezes o número de motos, 5 vezes M, certo? Então, olha, tem essa equação aqui, ó, C mais M igual a 78. O número de carros é 5 vezes o número de motos, 5M. Então, ao invés de escrever C aqui, nesse lugar do C, eu vou colocar o quanto ele equivale em motos, 5 vezes o número de motos, para ficar uma letra só, tá vendo? Ó? 5M mais M igual a 78. 5M mais M dá 6M igual a 78. Para deixar o M sozinho, eu divido, né, aqui por 6 e do outro lado também por 6. O que eu fizer de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro lado da balança, certo? O que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado da equação. 6 dividido por 6 dá 1M, ó, 1M. 78 dividido por 6 dá 13. Só que M é o número de motos. Pronto, eu achei o número de motos. Assim, a quantidade de carros é igual a 5 vezes 13, que é o número de motos. 5 vezes 13, 65. Portanto, existem 13 motos e 65 carros no estacionamento. Exercício 5. A idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. A idade de um pai é 4 vezes a idade do filho, certo? Daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual será a idade de cada um deles? Bom, hoje a idade do filho é X. A idade do pai é o quádruplo, 4 vezes a idade do filho. Então, 4 vezes X. Daqui a 10 anos, o filho terá a idade de hoje, que é X, mais 10. E a idade do pai é a idade que ele tem hoje, 4x, né? Mais 10. E fala esse problema, ele diz que daqui a 10 anos, né? A idade do pai, que é 4x mais 10, né? Já vimos aqui, é igual ao dobro, será igual ao dobro, 2 vezes, né? A idade do filho daqui a 10 anos. Então, a idade do filho é x mais 10. Então, 2 vezes x mais 10. Então, ó, 4x mais 10. Vamos distribuir esse 2. Ó. 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 10, 20. Ok? Então, ficou 4x mais 10 igual a 2x mais 20. Vamos eliminar esse 2x desse lado para deixar x só do outro lado de lá, certo? Como que eu elimino esse 2x? Tirando 2x, certo? Só que se eu tirar 2x de um lado, eu tenho que tirar do outro. É isso que eu vou fazer. 4x mais 10, tiro 2x desse lado e tiro 2x desse outro lado. Então, fica 2x menos 2x dá 0, né? Então, fica, o que sobra? 4x menos 2x. Ó, 4x menos 2x dá 2x. 2x mais 10 igual a 20. Né? Bom, temos coisas para eliminar para deixar o x isolado. Né? Esse 10 aqui, ó, 2x mais 10, tiro o 10 desse lado e tiro o 10 do outro lado da equação para que a igualdade continue sendo válida. Né? Mais 10 menos 10 dá 0. Então, o que sobra? 2x igual a 20 menos 10, 10. Bom, ainda tem o 2 multiplicando. Eu preciso deixar o x isolado, vou dividir por 2 desse lado e desse lado. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 1x. 10 dividido por 2, que dá 5. Então, 5 é a idade do filho. 5 anos é a idade do filho hoje, porque x ó, é a idade do filho
hoje. Não daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos o filho será x mais 10. Mas a idade do filho hoje é x. E foi isso que você achou. X, a idade do filho. Certo? Hoje. A idade do pai hoje é 4 vezes 5. 4 vezes a idade do filho, que dá 20 anos. Então, hoje o filho tem 5 e o pai tem 20. Daqui a 10 anos, o filho terá 5 mais 10, 15 anos. E o pai terá 20 mais 10, 30 anos. Muito bom. Nesse exemplo 6, nós vamos falar um pouco sobre perímetro, né? Perímetro, gente, é a soma dos lados de um polígono, né? No caso, aqui nós temos um retângulo, né? Um retângulo. Então, o perímetro de um retângulo mede 200 metros. Significa que esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, vai dar 200 metros. Quais são suas medidas, né? Medidas da largura e o comprimento. Quais são suas medidas, sabendo que o comprimento tem 60 metros a mais que a largura? Bom, o comprimento tem 60 metros a mais que a largura. Bom, vou chamar então a largura de x. E se eu chamar a largura de x, o comprimento tem 60 metros a mais, então é x mais 60. Então, a largura mede x e o comprimento x mais 60, né? Então, mas o que se esse ladinho mede x, se a largura mede x, essa outra largura também mede x. Então, aqui nós temos 2 vezes x de largura, né? E temos 2 vezes x mais 60 de comprimento, né? Então, ó, 2 vezes x, que são as duas larguras, né? Mais 2 vezes x mais 60, que tem dois comprimentos ali, né? 2 vezes x mais 60, igual a 200. Então, vamos distribuir isso daqui, ó. 2x mais 2 vezes x dá 2x. 2 vezes mais 60 dá mais 120. Então, fica 2x mais 120 igual a 200. 2x mais 2x dá um total de 4x. 4x mais 120 igual a 200. Para deixar esse x isolado, vou tirar esse 120 daqui, ó. 4x mais 120 menos 120. Só que eu tirei 120 desse lado, eu tiro 120 do outro, para que a equação continue válida, né? Que a igualdade continue válida. Então, fica, o que sobra? 4x, né? Fica 120 menos 120 dá zero, né? 120 menos 120 dá zero. Então, fica 4x, o que sobra do outro lado? 80, né? Então, o que eu vou fazer agora? Dividir esse 4 por 4 e esse 80 por 4. É isso que eu fiz aqui, ó. 4 dividido por 4 dá 1x. 80 dividido por 4 dá 20. Mas x igual a 20, mas x é a largura, certo? Então, a largura mede 20 metros, enquanto que o comprimento mede 60 a mais, né? É 20 mais 60. Comprimento igual a 80 metros.